Olá, pessoal. Muito bem-vindos a mais um FC Tech Talks. Eu sou o Fernando Furtado. Eu sou um arquiteto de cloud daqui da FC Nuvem. Trabalho mais voltado a soluções Microsoft e Azure, principalmente voltado à segurança, tá? Hoje eu estou trazendo aqui o Fernando Silva. Trabalha na Microsoft. Eu vou pedir para o Fernando se apresentar um pouquinho para vocês. Beleza. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fernando Silva, trabalho aqui na Microsoft como arquiteto de soluções em nuvem, com foco em segurança e infraestrutura. Legal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cybersecurity e principalmente como que os ataques estão evoluindo, quais são os produtos que nos protegem em relação a esses cyberataques, principalmente voltados ao mundo Microsoft. Legal. Fernando, como nós podemos falar sobre os ataques e como eles estão evoluindo nesse momento de pandemia? Legal, excelente pergunta. Eu acho que, no geral, nesse momento de pandemia, né, que está se estendendo aí muito mais do que todo mundo gostaria, né, nós temos visto uma série de desafios sobre a perspectiva de segurança, aonde estamos extremamente acelerados, né? Nós estamos vendo aí a questão de transformação digital crescendo muito, nós estamos vendo a demanda por inovação, a demanda por soluções que atendam esse momento crescendo bastante. Ao mesmo tempo, estamos vendo que os ataques na perspectiva de segurança também estão se tornando cada vez mais sofisticados e mais do que nunca a necessidade aí por dados, por informações, tem sido extremamente relevante, até por conta do momento de transformação digital que estamos enfrentando em N indústrias, né, em diferentes indústrias. Então, no geral, a segurança de ambientes, organizações, precisa, né, está enfrentando uma situação de desenvolvimento de novas capacidades e quebra de silos entre ambientes no geral. Então, nós vemos hoje aí ambientes multi-cloud, ambientes híbridos, e a estratégia de segurança ela deve contemplar toda essa estratégia, todo esse contexto, para, no fim das contas, oferecer um ambiente que atenda às necessidades que o mundo de hoje tem nos exigido. Perfeito. E podemos dizer que a pandemia acabou acelerando bastante essa questão da transformação digital, né? Pelo menos as demandas subiram muito desde quando a pandemia começou. Muita gente começou a trabalhar em casa e a demanda por segurança cresce junto com essa questão da pandemia, né? Porque no momento a gente não tem mais aquele perímetro de segurança mais restrito à empresa, né? Os usuários estão trabalhando de fora, estão trabalhando com seus próprios dispositivos. E aí, como você vê essa questão da segurança nesse caso, com os usuários distantes do perímetro da empresa, não mais protegidos por um firewall ou por aquela rede interna, estando trabalhando até com seus próprios dispositivos? Exatamente. Eu acho que hoje o perímetro deixa de ser a rede e passa a ser o usuário, né? Passa a ser a identidade. E isso até nos traz a visão de um paradoxo aqui, né? Porque hoje em dia é necessário investir em mais soluções de segurança para tornar o ambiente seguro. Porém, investindo em diferentes soluções, a gestão dessas soluções, ela se torna cada vez mais complexa. Então, tendo uma gestão de soluções de segurança complexa, ao mesmo tempo você pode estar aí correndo riscos de não estar utilizando os recursos da maneira correta. Então, entra nessa linha de paradoxo, né? Até uma tendência aí que o Gartner indicou como tendência para 2021 seria a consolidação de soluções de segurança, né? É, o que acaba sendo uma tendência. Mas respondendo à tua pergunta, eu acho que hoje em dia, voltando até, parafraseando o que a gente falou agora há pouco, né, o perímetro deixa de ser rede e passa a ser o usuário, passa a ser a identidade. Então, investir em estratégias, seguindo aí uma linha de Zero Trust, é o que de fato vai nos trazer uma maior aderência aos controles de segurança exigidos pelo momento atual. E esse conceito do Zero Trust, ele tem sido muito falado recentemente, né? Ele é um conceito muito mais voltado a proteger o usuário, né? De uma forma em que você sempre desconfia, né? Você sempre verifica, sempre desconfia. Como que a Microsoft nos ajuda nessa questão do Zero Trust? Legal, excelente pergunta. O contexto do Zero Trust, ele segue alguns pilares, né? Então, quando a gente fala em Zero Trust, nós falamos em políticas, estratégias de proteção que cubram a perspectiva de identidade, a perspectiva de dispositivos,
a perspectiva de proteção a dados, aplicações, infraestrutura e rede. Então, para uma estratégia de Zero Trust a ser bem implementada, todos esses pilares devem ser levados em consideração. Por exemplo, no acesso a uma aplicação, no acesso a um contexto sistêmico do meu background tecnológico, é necessário que todos esses pilares citados estejam cobertos na perspectiva de segurança. Por exemplo, o acesso a partir do meu usuário, eu devo ter a minha identidade validada, ao mesmo tempo eu devo ter os meus privilégios nessa aplicação validados, o dispositivo onde estou acessando deve também, da mesma forma, ser coberto na perspectiva de segurança, do tipo, estou fazendo acesso a partir de um dispositivo seguro, estou fazendo acesso a partir, o meu usuário, a minha conexão está vindo a partir de um contexto conhecido, e da mesma forma o acesso aos dados, o acesso à aplicação no geral, deve ser validado nessa perspectiva do Zero Trust. Então, com o Zero Trust, nós vamos garantir que de qualquer lugar que o usuário esteja, qualquer aplicação irá acessar, ele terá a mesma proteção que ele teria no mundo anterior, quando ele estava dentro, restrito ao perímetro da empresa, não saía da rede e acessava apenas dispositivos confiáveis. Então, a Eu acho gente que leva essa proteção para qualquer dispositivo? Perfeito. Eu acho que, no geral, essa é a intenção da estratégia de Zero Trust. É, é que você, no fim das contas, você tenha um contexto de acesso coberto, seguro, aonde você tenha várias camadas de validação. Eu valido a identidade, eu valido o meu dispositivo, eu valido o acesso aos dados sobre diferentes perspectivas. E com o pessoal trabalhando mais remoto, mais com seu próprio dispositivo, como que os hackers têm tentado atacar esse usuário? Porque agora a identidade ela se tornou praticamente principal meio de entrada, né, para o hacker. O hacker ele não vai tentar invadir um sistema, ele vai tentar roubar uma identidade, né? Excelente ponto, com certeza. É a partir da identidade, a partir do comprometimento de estações de trabalho confiáveis. Então, hoje nós vemos, por exemplo, uma tendência grande na perspectiva de phishing, né? Vemos que usuários, no geral, têm cada vez mais recebido phishings por diferentes meios de entrada. É muito comum você receber uma tentativa de phishing por mensagem SMS, por e-mail, por diferentes meios, os quais você acaba muitas vezes se confundindo. E qual que é a intenção com esse phishing? É comprometer um dispositivo, é comprometer a tua identidade. Eu já vi cenários de ataque onde, por exemplo, o link enviado no phishing te leva a uma página que simula o background do Office 365. Então, a princípio, você parece, né, estar na página de Uhum. autenticação da Microsoft, do Office 365, porém ali, se você prestar atenção nos detalhes, né, na URL, em alguns pontos, tomar atenção em alguns pontos, você nota claramente que não se trata de um acesso legítimo, né? E qual seria o objetivo desse tipo de ataque? Comprometimento de credenciais. Então, seguindo ali a linha do Mitre, né, a linha do Mitre Tech, nós temos ali a questão de comprometimento de credenciais, acesso inicial, muitas das vezes também ao acessar um desses links maliciosos, você acaba comprometendo a tua estação de trabalho com um phishing que permite um comando e controle, né, uma tomada de controle da tua estação a partir de um atacante, sendo uma estação legítima, uma estação confiável, é um ponto de atenção que pode, de fato, comprometer o teu ambiente, ser um vetor para espalhar um malware dentro de casa e assim por diante, né? Então, aí até fazendo um paralelo com o que a gente estava comentando anteriormente, a perspectiva do Zero Trust, ela cobre diferentes estratégias de proteção. Tanto a estratégia de proteção do dispositivo, identidade, dados e todos aqueles pilares que nós citamos anteriormente, para garantir que, mesmo no caso do comprometimento de uma destas, existam controles adicionais que permitam a proteção do ambiente. Muito bom. E principalmente mantendo, né, toda essa questão da segurança e as regulações, né, que hoje em dia estão se tornando bem mais complexas do que eram, muitas leis entrando, LGPD, GDPR. Então, com certeza, manter a identidade segura é primordial nesse caso. É isso aí, perfeito. E nesse contexto, né, como a gente estava até comentando anteriormente, hoje em dia, existem ambientes aí com diversas soluções implementadas para atender diferentes contextos.
como você mesmo disse, né, existe a LGPD. Poxa, então, peraí, eu preciso trabalhar com classificação de dados, eu preciso trabalhar com data loss prevention, eu preciso trabalhar com diversos mecanismos. E isso muitas vezes exige a implementação de diversas soluções que atendam o teu ambiente. Nesse contexto, trabalhar com a gestão dessas soluções é algo que acaba sendo complexo também. Então, uma das tendências aí que a gente vê como recomendação é justamente você trabalhar com soluções que façam parte de um contexto próximo. Por exemplo, ao invés de contratar 3 soluções de 3 vendors diferentes, você pode recorrer à suíte de soluções Microsoft para atender a regulamentação de LGPD, por exemplo. Dentro desse contexto, você terá suporte à classificação de informação, soluções de Data Loss Prevention, também soluções de Shadow IT e uma série de outros pontos cobrindo a perspectiva de segurança de ponta a ponta. E essa padronização, né, da sua suíte de soluções para você não ter vários vendors ali para consumir recursos de cada um é muito bom, né? Porque você já tem tudo integrado, você não precisa gastar muito tempo integrando soluções, né, mexendo com tecnologias diferentes. Às vezes você tem até que colocar outras tecnologias no meio que não estavam previstas porque essas soluções não são compatíveis entre si. Então é bem interessante quando a gente tem tudo num local só em um fornecedor. Isso é um tópico super relevante, até mesmo porque se você for considerar uma estratégia de best of breed, que seria, digamos, diversas soluções para diferentes contextos, vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Eu posso contratar uma solução de email protection, uma solução de CASB, Cloud Access Security Broker, uma solução de endpoint protection, uma solução de EDR, né, para complementar a minha estratégia de endpoint protection, uma solução de contexto de gestão de identidade. Se eu contratar essas soluções de mercado, digamos, o melhor de cada categoria, né, seguindo soluções diferentes, eu vou ter um custo considerável, né, para cobrir as soluções contratadas para cobrir esses pontos citados aqui. Ou, né, olhando para a suíte de produtos Microsoft, pegando, por exemplo, ali a estratégia do Microsoft E5, no contexto de security, você conseguiria cobrir todos esses pontos citados aqui com soluções que fazem parte do mesmo portfólio, né, do mesmo vendor, ou seja, você teria o mesmo canal de suporte, você teria isso negociado dentro do mesmo contrato, o que no fim das contas resulta numa gestão simplificada e também em savings, né, em questão de custo. Existem estudos aí que apontam que adotando a consolidação de soluções de segurança dentro da suíte Microsoft, por exemplo, comparando com algumas soluções de mercado, você pode ter um saving considerado aí de 50% e por aí vai. E falando um pouquinho sobre o data center, né? A pandemia acelerou um pouquinho a transformação digital, então muita gente começou a utilizar mais, consumir mais recursos em nuvem, principalmente em Azure. E no próprio Azure, a Microsoft tem soluções de segurança para proteger os workloads que estão rodando lá, né? Pode falar um pouquinho sobre o que o Azure oferece? Legal, excelente pergunta. Hoje nós vemos aí uma tendência de crescimento muito grande para o Azure, de workloads no Azure, como você bem citou, e o que a Microsoft oferece hoje é uma suíte de proteção dentro do Azure, que trabalha ali com a questão de gerência de postura, né, uma estratégia de CSPM, que seria o Cloud Security Posture Management com o Security Center, aonde você tem uma visão de postura da tua estratégia em nuvem, dos teus workloads em nuvem. Então, vamos pensar no seguinte, eu tenho o meu workload rodando em Azure, aonde eu tenho estrutura de banco de dados, estrutura de servidores web, estrutura de Kubernetes e por aí vai. Com a solução Microsoft Security, com a solução do Azure Defender no geral, você tem uma visão ali unificada da pontuação da tua postura de nuvem. Ou seja, você consegue, a partir do Security Center, ter uma visão de score, de segurança, das soluções implementadas e uma visão dos pontos de atenção para correção. Por exemplo, digamos que eu tenho uma máquina virtual implementada no Azure que esteja com a porta 3389, né, a porta de RDP exposta para a internet. O Azure Security Center ele consegue te trazer essa visão de forma simplificada e uma pontuação de segurança menor por conta desse risco. Da mesma forma, se você tiver um banco de dados como serviço implementado no Azure, exposto para a internet, sem as devidas camadas de proteção. Da mesma forma, você vai ter essa pontuação, né, essa visão de postura dentro do Azure. Algo que eu particularmente gosto muito é um cuidado com a identidade que o Azure traz dentro do Security Center também, aonde
por exemplo, se você possuir contas com alto privilégio, sem multifator implementado, você tem esse alerta, e na própria configuração dessas contas, né, no acesso, você pode trabalhar aí com políticas de acesso condicional para que seja, entre aspas, mandatório, né, isso seja uma política enforced, a presença de MFA para contas de alto privilégio. Então, existe uma série de soluções, de recursos que a Microsoft oferece para a proteção desses workloads. Muito bom. E na questão do Security Center, todo esse assunto sobre postura do seu ambiente, o próprio Security Center já nos ajuda com alguns compliances, né? Ele já tem alguns compliances lá dentro, então PCI, SOC, a própria ISO, né? Eu acho bem interessante isso. Exatamente. Você, dentro do próprio Security Center, você já tem esses controles implementados que te trazem a tua visão, uma visão consolidada de aderência aos controles em si, né? Então você consegue por ali acompanhar os ajustes que devem ser feitos, ou principalmente, né, quando a gente fala em nuvem, a gente não fala de um ambiente estático, uma vez configurado, para sempre configurado. É um ambiente Sim. em constante movimento. Então, algo que o Security Center se destaca, né, uma solução de gerência de postura se destaca, é na questão da gestão de mudanças. Você consegue acompanhar em tempo real e ser alertado caso algum dos pontos que você estava em compliance deixe de estar. E falando em Security Center, a gente sempre fala Security Center, e de vez em quando vem o termo Azure Defender também. Qual que é a diferença entre esses dois? Legal, muito bacana. Dentro da proposta de segurança, né, dentro da proposta do Microsoft Security, quando a gente fala do Security Center, ele vem built-in na oferta de workload Azure. Então, você trabalha com máquinas virtuais, com banco de dados como serviço, web applications dentro do Azure, o Security Center não tem custo para te trazer uma visão de postura de nuvem. Agora, quando você deseja trabalhar com medidas de remediação automática para possíveis issues identificados, existe uma estratégia existe uma solução, né, chamada Azure Defender, que permite a correção de alguns pontos de forma automática. Então, hoje o Azure Defender ele te oferece camada de detecção de ameaças para banco de dados, camada de proteção de ameaças para storage accounts, é, e outros mecanismos de proteção para o seu ambiente e os workloads rodando em nuvem. Muito bom. Ele também tem uma integração com próprios recursos de segurança da Microsoft, né? Então, se eu tiver um Application Gateway e tiver um Web Application Firewall nesse Application Gateway, eu consigo ver ele ali também pelo Security Center, pelo Defender, né? Ele me traz também alguns insights em cima disso, né? E isso, o próprio Security Center te traria essa visão, né? Por exemplo, falando de Web Applications, você consegue colocar à frente desse Web Application um firewall a partir ali do Microsoft Front Door, que é uma solução de load balancer para processos web, onde você consegue implementar também o Web Application Firewall, trazendo essa camada de proteção. E a visibilidade disso, né, no caso, em questão de postura, você consegue acompanhar pelo Security Center. Muito bom. E o Security Center, ele não funciona só para recursos dentro do Azure, né? A gente pode trazer recursos de fora também, não? Excelente ponto. Hoje o Security Center ele te oferece essa visão de postura de forma híbrida, onde você consegue trazer para dentro do Security Center uma visão de postura de segurança do Google Cloud, uma visão de postura de segurança da AWS. Também um diferencial aí do Security Center é que você consegue ter essa visão de postura também de um ambiente híbrido. Então você consegue fazer o onboarding hoje de estações de trabalho on-premises dentro do Azure, a partir da estratégia do Azure Arc, né? É uma solução que permite você trazer esse ambiente on-premises para dentro do Azure, e a partir desse ponto você consegue ter a visão dessa estação de trabalho, desse servidor on-premises no Azure, uma visão unificada ali até pelo próprio Security Center. Muito bom, muito bom. O Security Center se tornou um produto bem completo, né? Eu acho que ele evoluiu bastante desde quando a Microsoft o lançou, né? Ela está sempre colocando mais recursos dentro dele, ele tem evoluído muito, muito, muito. Em Isso mesmo. às próprias ferramentas de segurança do Azure, a gente tem também o Azure Sentinel, né? Pode falar para a gente um pouquinho do que o Sentinel faz, o que ele nos oferece? Muito legal. O que acontece? A suíte de produtos, a suíte de segurança Microsoft hoje, ela tende a cobrir ponta a ponta
do workload produtivo, né, da perspectiva de segurança corporativa. Então, você tem ali a perspectiva do Defender fora do Azure, né, o Microsoft 365 Defender, protegendo endpoints. Você tem o teu workload rodando no Azure, protegido pelo Azure Defender. E você tem uma estratégia de consolidação de visão única, né, o chamado Single Pane of Glass, onde você pode trabalhar com a consolidação de eventos, a coleta de eventos, dentro de um CIEM, e a Microsoft oferece esse serviço de CIEM a partir da solução chamada Azure Sentinel. Então, basicamente, o Sentinel é uma solução de CIEM, ela vem ganhando muito espaço no mercado, onde você consegue adicionar diferentes fontes de dados, você consegue ali adicionar o teu antivírus, independente de qual ele seja, com uma fonte de dados, você consegue adicionar o teu firewall como uma fonte de dados, você consegue adicionar as tuas soluções de segurança no geral, como fontes de dados. A partir dessa fonte de dados, né, os eventos que chegam até o CIEM, coletados a partir desses coletores, eles podem ser correlacionados para gerar alertas e incidentes. Então, o flow seria o seguinte, né, o fluxo aqui seria o seguinte: as soluções de segurança enviam para o CIEM, para o Sentinel, eventos. Esses eventos se transformam em alertas a partir da criticidade dos eventos recebidos, e esses alertas podem ser correlacionados para incidentes, te trazendo ali uma visão única, né, um painel único quanto a incidentes de segurança. Então, para uma estratégia de SOC dentro de uma empresa, o Sentinel serviria perfeitamente. Com certeza. O objetivo dele é justamente esse. Nós temos aqui cenários, inclusive, onde nós vemos a correlação de eventos a partir de fontes de dados como firewall, por exemplo, correlacionar logs de firewall correlacionados com logs de threat intel, trazendo ali uma visão, por exemplo, se houve, naquele contexto monitorado, uma comunicação com o IOC, com o endereço malicioso, se houve um alerta relevante do antivírus para o mesmo IP alertado pelo meu log de Next Generation Firewall. Então, você consegue trazer uma visão consolidada e definir alertas e incidentes de acordo com a prioridade e correlação desses eventos coletados. Muito bom. E ele já tem também toda uma feature de tratamento, né, de incidentes, para você tratar e ver todo o ciclo de vida, tudo o que aconteceu durante aquele incidente. Eu acho bem Isso. interessante essa visão. Legal, o Sentinel ele é uma solução de CIEM que oferece também a perspectiva de SOAR de forma nativa, ou seja, além da detecção desses incidentes, da correlação e detecção de incidentes de segurança, você tem a possibilidade de automatizar a resposta para esse incidente a partir da sua detecção. Então, vamos pensar no seguinte cenário: eu tenho um firewall, né, enviando logs para o meu CIEM, e eu tenho alertas, né? Eu tenho incidentes sendo gerados a partir de alertas e correlação de eventos. Eu consigo criar também rotinas de resposta automatizada. Essa resposta pode ser desde um alerta enviado a partir de um e-mail, por exemplo, ou até mesmo, caso haja esse suporte a essa integração, o bloqueio daquele endereço IP no firewall a partir desse Logic App configurado. Algo muito interessante é que é o seguinte: o Logic App, no geral, ele permite a criação desse flow de resposta com o domínio mínimo de programação. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não programo, né? Não tenho um background de programador. Porém, eu consigo construir um playbook de resposta no Sentinel utilizando o Logic App, basicamente trabalhando com conectores prontos, né? Trabalhando com flows prontos dentro do Logic App. Interessante. O Sentinel, ele usa o Logic App que já está pronto dentro do Azure, né? Não é uma Exatamente. solução nova, é o mesmo Logic App que provavelmente a maioria das pessoas que já está familiarizada com Azure, principalmente programadores, já conhecem, né? Acho que É é isso bem aí. interessante isso. Perfeito. Fernando, em relação ao Sentinel, a gente vê que ele tem bastante integração com produtos do Azure, produtos de terceiros como Firewall, mas ele também vai bastante nessa questão de identidade, né? Então, por exemplo, se nós tivermos um caso de uso onde uma identidade é comprometida e eu consigo ter um alerta desses no Sentinel, eu conseguiria colocar uma resposta automatizada para isolar aquela identidade ou tirar o acesso dela através do Sentinel? Legal. Nesse contexto, nós teremos que levar em consideração
o que você está utilizando como mecanismo para te trazer essa visão. Eu posso trabalhar, por exemplo, com o Microsoft Defender for Identity, que é uma solução que avalia esse score de risco de identidades, e eu posso alimentar o Sentinel com os alertas gerados a partir do Microsoft Identity, o Microsoft Defender for Identity, alimentando o Sentinel para a construção de incidentes. A questão de resposta, o playbook de resposta disso, vai depender muito da tua estratégia, né? Aonde essa credencial está, aonde esse bloqueio pode ser realizado, existe o suporte disso a partir de um Logic App. Então, é um cenário que pode ser avaliado com certeza, e uma vez que exista, digamos, o suporte a essa automação, você consiga, por exemplo, desenvolver um script para essa resposta, você conseguiria trabalhar com a resposta automatizada a partir do Logic App. Muito bom, muito bom. Bom saber que tem essa disponibilidade, tem essa liberdade de construir sua própria solução, né? Porque o Sentinel, ele é praticamente compatível com tudo que gera um log, né? Exatamente. O que acontece? O Sentinel, ele oferece nativamente uma série de conectores que já possuem uma série de regras de analytics já dentro de templates, né? Isso já disponível a ser implementado. Ou seja, a partir do ponto que você coleta o evento de um domain controller, por exemplo, existem uma série de alertas nativos que o Sentinel te oferece a partir da ingestão dos logs de security de um domain controller. Alguns exemplos, contas com alto privilégio, como domain admin, por exemplo, com configurações para não expirar senha, isso é um alerta que seria gerado. Adição de novas contas dentro de grupos prioritários, isso seria um alerta já suportado, e uma série de outras regras de analytics já existentes, né, dentro desses conectores disponíveis para o Sentinel. Legal. Teve um projeto que nós trabalhamos aqui na FC Nuvem, que o Sentinel foi utilizado, e uma das premissas é que qualquer alteração dentro do Azure deveria gerar um incidente dentro do Sentinel, pelo menos um incidente informativo. E qualquer deleção de recursos, ela tinha que gerar um incidente de nível médio, né? Para já começar a ser investigado e identificar o que acontece. Inclusive, foi um projeto para uma certificação, né? E o PCI era essa certificação. E aí o Sentinel ajudou bastante nessa questão, principalmente na parte de construção desses alertas. E como você falou, né? Os próprios templates que a Microsoft já coloca lá no Sentinel já ajuda bastante. Então a gente não precisa criar toda a investigação na mão. Exato, é nativo, né? Nesse contexto, você trabalha ali com logs do Azure Activity, que seria a tua fonte de logs, o teu conector. Então, basicamente, o Sentinel estaria consumindo os eventos que o próprio Azure gera, e a regra, a flexibilidade que você tem para a criação de regra, nesse caso, as possibilidades são infinitas, né? Você pode trabalhar com monitoramento de deleção de recursos, monitoramento de alteração de recursos, e por aí vai. Muito bom. Em relação a essa demanda de segurança, pelo lado da Microsoft, vocês também viram esse crescimento exponencial de busca por segurança? Sim, sim. A Microsoft ela tem focado muito o portfólio de produtos para atender as demandas de segurança. Então, o Sentinel é uma oferta aí que vem melhorando muito. A gente vê com muita frequência o lançamento de novos conectores, o lançamento de novos casos de uso, novos recursos disponíveis dentro da solução, a perspectiva também do XDR Microsoft, né, uma solução de integração que te traz uma visão unificada da detecção de ameaças a partir da tua estratégia de email protection, a partir da estratégia de endpoint protection. Então, trazendo essa visão unificada de ameaças é algo que a Microsoft está investindo bastante também. Ou seja, todo o contexto de segurança no geral, ele tem estado em foco, até porque segurança hoje deixa de ser um cuidado adicional, né? Ele é um cuidado básico, um cuidado intrínseco, que deve estar presente aí em todas as estratégias corporativas definidas. Então, digamos que hoje em dia as empresas são security by design, security by default? Então, esse é um ótimo ponto, até porque é, no geral, as soluções aderidas por uma empresa, elas não são security by default, elas não vêm pré-configuradas para atender o que é necessário. Mas, geralmente, por exemplo, falando aqui da suite de soluções Microsoft, elas tendem a permitir essa
essa criação de um contexto security by design, ou seja, a forma que a solução é implementada, ela deve prever a segurança de forma implícita. Então, aqui na FC Nuvem, né, nós temos uma estratégia bem definida nesse apoio à jornada de segurança. Temos duas ofertas aqui, que uma é do Managed Service Security, que ela é uma oferta de serviços gerenciados bem voltados à infraestrutura. Então, uma proteção de workload rodando em nuvem ou mesmo rodando on-premises, a gente tem toda a parte dessa questão de identidade, de gerenciamento de dispositivos, a própria parte de LGPD com a questão de classificação, Data Loss Prevention, Data Loss Protection. Eu acho que é bem interessante isso. Nós temos também uma oferta de DevSecOps. A oferta de DevSecOps é bem voltada para essa parte de desenvolvimento e DevOps e de como proteger esse ambiente, né? O DevOps é algo que está sendo bem falado, que cresceu bastante. E só que o SEC também é uma parte, um contexto importante para se inserir dentro do DevOps, né? Então, com o DevSecOps, toda essa parte de esteira, toda essa questão de deploy, de proteção da sua aplicação, nós já te ajudamos nisso, na parte de automação da segurança, que é algo bem importante também. E, Fernando, eu quero muito te agradecer pela sua participação, foi uma conversa bem legal. Se puder mandar suas considerações finais, fique à vontade. Claro, perfeito. Bom, eu queria agradecer aí ao pessoal da FC Nuvem pelo convite. Realmente foi muito legal esse bate-papo, muito bom poder compartilhar e falar um pouco mais de segurança, né? Um assunto que está tão em alta, tão importante. A gente vê cada vez mais aí as empresas buscando, né, adequações ou buscando aprimoramentos na frente de segurança. Isso é uma tendência que está crescendo bastante e a gente fica muito contente com isso, porque no fim do dia, segurança é base para qualquer tipo de aprimoramento, né? Não adianta a gente pensar em crescimento sem pensar em segurança, porque as coisas têm que andar juntas, né? Uma vez que você não tem a segurança dentro do teu contexto de crescimento, pode ser que em algum momento você tenha que dar alguns passinhos para trás, até porque tem aquele ditado popular, né? A questão não é se eu sofrerei um ataque, a questão é quando eu sofrer um ataque, como eu vou responder. Então, acho que essa é uma tendência que está crescendo cada vez mais, e eu fico muito contente em poder abordar um pouco esse tópico. Obrigado mesmo pelo convite. Muito obrigado. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal da FC Nuvem e ativar o sininho para as notificações do YouTube. Obrigado e até a próxima.